Boa noite. Portugal também teve as suas Brigadas Vermelhas. Chamavam-se FP 25 de Abril, Forças Populares 25 de Abril, e deixaram marcas no rescaldo da Revolução. Foi no início da década de 80 que a organização surpreendeu toda a gente, com 110 petardos a explodir ao mesmo tempo em todo o país e lançando milhares de panfletos com a sigla e o manifesto das FP 25. As ruas cheiravam a pólvora, mas as bombas a sério vieram depois e os mortos também. Durante 7 anos espalharam o terror, mais de uma dezena de mortos, feridos e centenas de milhares de contos a voar nos assaltos a bancos e grandes empresas. Numa gigantesca operação policial com o nome de Código Orion, as autoridades policiais começaram o desmantelamento da organização em junho de 1984. Foram então conhecidas as coincidências entre a atuação das Forças Populares 25 de Abril e a FUP, o partido liderado pelo Tenente-Coronel Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho. Os cadernos de apontamentos que ele reconheceu como seus e ajudou a descodificar à polícia indiciavam a existência do Projeto Global, um plano de conquista do poder pelas armas para atingir a Revolução Socialista. Esses cadernos foram uma das principais armas do Ministério Público para acusar os 78 arguidos do primeiro processo. Um julgamento gigante que exigiu a construção do Tribunal Especial de Monsanto e medidas de segurança nunca vistas em Portugal. O julgamento acabou em 1986 com penas pesadas para a maioria dos arguidos condenados pelo crime de associação terrorista. De recurso em recurso e com centenas de processos colaterais em várias comarcas do país, ainda hoje não se pode escrever a palavra fim da esquerda revolucionária e do terrorismo de extrema-esquerda em Portugal. A tentacularização do processo leva agora os implicados a dizerem-se condenados à prisão perpétua e a exigirem uma amnistia que o poder político ainda não decidiu. Ninguém poderá dizer ainda que se fez justiça, nem as famílias das vítimas, nem as FP25, nem os portugueses. Também não é isso que queremos esta noite, em que pela primeira vez temos frente a frente, em direto, jornalistas, assumidos elementos das FP25, um que nunca se assumiu como fundador, dirigente ou membro da organização, opositores e defensores da amnistia, advogados dos arguidos nos julgamentos de Monsanto. Uma vítima de um atentado em outubro de 1981 tinha confirmado a sua vinda, mas desistiu à última da hora. Tentámos, mas não conseguimos ouvir nenhum dos chamados arrependidos do processo FP25. Eles vivem agora incógnitos no estrangeiro e em Portugal. Também não conseguimos representação oficial da Polícia Judiciária nem do Ministério Público. Vamos ouvir neste programa ainda declarações de Martinho de Almeida Cruz, juiz que instruiu o primeiro processo das FPs e que vive ainda sob medidas especiais de proteção num organismo oficial português em Bruxelas. Vamos ouvir também um familiar de Gaspar Castelo Branco, diretor-geral dos Serviços Prisionais, assassinado à queima-roupa na véspera das eleições presidenciais de 1986. Há ainda mais convidados que iremos apresentar ao longo deste programa. Na assistência temos futuros juízes que frequentam o Centro de Estudos Judiciários. Muito boa noite a todos. Alberto Teixeira de Carvalho, eu começava por si. Durante os julgamentos de Monsanto, só 2 arguidos confessaram ser membros das FP25. Agora, neste primeiro debate público, eu pergunto-lhe, o senhor foi ou não foi membro das FP25? Não, eu fiz parte de uma organização que efetivamente se chamava FP25, mas que estava incluído num projeto global, que tinha várias componentes e eu faria parte de uma componente, como também faria parte de uma direção de síntese desse projeto. Daniel Horácio, o senhor foi ou não foi membro das FP25? Eu fui membro das FP25. Helena Carmo, foi membro ou não foi membro das FP25? Fui membro das FPs 25, sim. Otelo Saraiva de Carvalho, foi membro ou não foi membro das FP25? Não fui membro das FP25. São questões que vamos desenvolver neste programa. Para já temos uma história das FP25, a história possível que foi contada. Ela foi investigada durante 3 meses pelo jornalista da SIC, José António Salvador. Nesta descida aos arquivos da violência da extrema-esquerda, fecharam-se muitas portas. O medo ainda manda calar muita gente. Mas também se abriram outras. E foi possível, por exemplo, reconstituir uma das ações mais espetaculares das Forças Populares 25 de Abril. O assalto à carrinha do Banco Fonsecas e Burné, que transportava 108 mil contos. Alguns pormenores dessa operação, por exemplo, nunca tinham sido divulgados. E é até provável que alguns dos protagonistas dessa operação estejam hoje aqui entre nós. Esta é a história das FP25, possível de contar neste momento.
Eu fui militante das FPs 25 de Abril por convicção política, independentemente do hotel ter ou não ter a ver com a área política em que eu me situava. Por este andar, quem sabe se a história daqui a 10 ou 20 anos não trata o Sr. Hotel Saraiva de Carvalho como um herói da Revolução e não como o chefe de um bando de assassinos. Quando o classificavam como terrorista, o que é que sentia? Nada. Desde logo o início nós sabíamos que era uma organização terrorista. Com o rebentamento de mais de uma centena de petardos, as FP 25 de Abril anunciaram a sua fundação em 20 de abril de 1980. Os jovens que então integraram este núcleo político de extrema-esquerda encontraram razões para adotar a violência armada. Foi assumido ao longo dos anos como necessária a violência política. Naquela altura pensava que era importante para o agudizar das lutas, como há um bocadinho empregou os italianos que diziam que era radicalizar as lutas, que teria que haver um cheiro de luta armada. Durante 7 anos, de 1980 a 1987, as FP 25 de Abril distinguiram-se pelos assaltos a empresas de onde furtaram salários e pelos assaltos a bancos. Assaltos a bancos não é luta armada. É uma das componentes da luta armada, porque essa posição política tem que ter financiamentos. E como não pode ter financiamentos, porque nós sempre não tínhamos uma posição autónoma em relação aos outros países, teríamos que nos autossustentar. Segundo as contas da polícia, as FP 25 terão furtado um total de 650 mil contos. Eu penso que há exagero aqui de números, porque há uma questão que tem que ficar clara. Eu estou a citar a polícia. Pois, mas há uma questão que há que ficar clara. Há assaltos que nos são imputados que não é verdade. E também havia muita gente que andava aí a fazer assaltos, não sei se também andam para aí a fazer, e falando nas FPs, e que não era verdade isso. Há muitos assaltos, que eu não sei os números, mas acho que é um exagero um bocado de números. Mas, por exemplo... Só uma carrinha... Deu 108 mil. 108 mil. Pois. Pronto, por isso... Na manhã de 7 de fevereiro de 1984, 2 carros com matrículas falsas estacionaram na rua Ator Tasso, de modo a observarem a saída de viaturas do Banco Fonsecas e Burné pela rua Camilo Castelo Branco. Ambos os carros transportavam 2 elementos das FP25 fortemente armados. Na rua Camilo Castelo Branco, junto às instalações da EDP, encontravam-se também outros 3 membros das FP 25 de Abril. Quando a carrinha de transporte de valores sai das instalações do Banco Fonsecas e Burné, desce a rua Camilo Castelo Branco em direção à Duque de Lolé. Os 2 carros das FP 25 de Abril arrancam de imediato e imobilizam-se junto aos semáforos daquele cruzamento, trancando a carrinha por frente e por trás. Os ocupantes do carro da frente saem e neutralizam de surpresa os 2 seguranças da carrinha. As FP 25 de Abril abandonam o carro de trás e arrancam no carro da frente, ostentando uma placa da Polícia Judiciária. No tejadilho colocam um pirilampo da polícia e acionam uma sirene para abrir caminho à carrinha assaltada. Depois de passarem pelo Saldanha, dirigiram-se para o parque de estacionamento subterrâneo da Alameda Afonso Henriques. Aqui abandonaram a carrinha e o carro utilizados no assalto. Para uma terceira viatura, previamente estacionada neste parque, transferiram 2 sacos com notas de 5 mil escudos no montante global de 108 mil contos. Mas se esta foi a ação mais espetacular, outras sobressaltaram a opinião pública. Os atentados bombistas multiplicaram-se e um deles provocou a morte de uma criança em São Mansos. É um acidente que não pode deixar de estar na nossa cabeça como um peso, obviamente. Camaradas mais emotivos que, portanto, que tentaram sacar culpas a quem colocou o engenho, não é? E disseram, isto não se faz, isto é pura carnificina, isto não há ninguém que faça. É evidente, depois de uma discussão maior, viu-se que aquilo não tinha sido provocado, portanto, não tinha sido, o objetivo não era aquele. Isso são as tais coisas que, pronto, à época as FPs assumiram, portanto, foi um erro e foi um imponderável o que aconteceu. Não é? Gestores de empresas foram alvo de baleamentos nas pernas e vítimas de atentados mortais. Faziam atentados seletivos a administradores, digamos assim, em empresas onde haveriam conflitos laborais e a propósito disso. Fazia-se um pouco o passado dessa pessoa. E via-se
se efetivamente era justo ou não era justo, isso é uma palavra muito forte, e até falar nesta altura, se teria que se fazer essa ação ou não. Isso era uma decisão extremamente difícil de fazer. Não penso que... E o organismo que decidia isso, provavelmente não era do ânimo leve que se decidia, não é? Essas decisões eram tomadas a que nível? Direção política, direção político-militar? Não, isso era um organismo que decidia isso. Projetaram-se ações que não foram executadas. Não chegou a haver raptos, mas uma das atividades previstas por eles, que estavam programadas, de facto, era a efetuação de raptos. Portanto, eles iriam raptar industriais ou pessoas, portanto, com muito dinheiro, que colocariam em locais que eles previamente já prepararam, para obterem resgates. No Pinhal da Marinha Grande já apareceu posteriormente também um contentor que estaria também enterrado e preparado para esse efeito. Com este tipo de ações, as FP 25 de Abril marcaram a diferença. Houve uma operação contra o PRPR em 1978, houve vários, os seus líderes foram detidos, não é? Isabel de Carmo e Carlos Antunes. Exatamente, nomeadamente. E depois houve, portanto, uma parte radical que criou uma outra organização, deu um passo em frente e criou uma organização mais violenta. As FPs 25 surgem um pouco em cisão portanto, em cisão dentro do PRP e das brigadas revolucionárias. Surgem também um pouco em continuidade com essa atitude de resistir pela violência ao avanço do capitalismo. 4 anos após o aparecimento público das FP 25 de Abril, a Polícia Judiciária desencadeou a 19 de junho de 1984 a Operação Orion. Todo o país foi abrangido pela operação, embora se centrasse essencialmente nas zonas do Grande Porto, Grande Lisboa e Zona de Coimbra, mas todo o país foi abrangido pela operação. Entre os 66 alvos policiais contavam-se as sedes da FUP, partido político dirigido por Otelo Saraiva de Carvalho, que também foi preso. Logo de início se sabia que o Otelo faria parte, como muitos outros, da organização. Ele participava em reuniões, havia um projeto que era o chamado Projeto Global, onde se incorporava, digamos assim, a FUP, a figura do Otelo, a JAR, a Juventude Autónoma Revolucionária, e as FPs 25 propriamente dita, que aí eram designadas como estrutura civil armada. Não fui nem fundador, nem dirigente, nem sequer fui militante das Forças Populares 25 de Abril. Mas tenho dito isto frequentes vezes, tenho reiterado e continuo a afirmar categoricamente isso. Mas as informações que eu disponho ao longo desta reportagem é que o senhor foi mesmo dirigente das FPs 25 de Abril. Então que isso seja provado, mas com verdade, não com verdade truncada ou com interpretações falsas sobre quaisquer documentos que eu eventualmente tenha elaborado. Foi o que fez o Ministério Público e o próprio juiz no Tribunal de Monsanto. Mas já reconheceu que as FUP estariam infiltradas por elementos das FPs 25 de Abril? Disso não tenho dúvida nenhuma. Eu sei exatamente, eu hoje tenho o filme categórico daquilo que aconteceu. Eu posso afirmar que nem todos os elementos da estrutura civil armada pertenciam às FP 25 e talvez possa afirmar também, com razão, que nem todos os elementos das FP 25 pertenceriam ou teriam pertencido à estrutura civil armada ou ao próprio projeto global. A recuperação de fundos, como lhe chamavam os elementos das FPs 25 aos assaltos a bancos e nomeadamente a recolha de salários, o roubo de salários de algumas grandes empresas, a FUP nunca beneficiou desses fundos? Os tais elementos que pertenciam... Eu julgo que a FUP ou o projeto global, não sou todo, concretamente a FUP, precisava de dinheiro como partido, terá eventualmente beneficiado de produtos de assaltos a bancos. Mas tinha consciência disso? Passei a ter consciência disso, sim. Em 1985, ocorre uma segunda vaga de prisões de alegados membros das FP 25 de Abril. Esta organização minimiza, na altura, os efeitos da ação policial. A Polícia Judiciária e o poder, portanto, perante a ofensiva das Forças Populares 25 de Abril, na altura,
o poder tinha que dar uma resposta. E a resposta que deu foi atacar a esquerda revolucionária para tentar acabar com os esforços pós 25 de Abril. Como nós dissemos na entrevista que demos na Praia do Rei, portanto, eles não nos tocaram quase na nossa estrutura operacional. As FP mantiveram intensa atividade até 1987, cometendo 12 homicídios. A 15 de fevereiro de 1986, assinaram o homicídio do Dr. Gaspar Castelo Branco, então diretor-geral dos Serviços Prisionais. O Dr. Castelo Branco era um indivíduo da pior espécie e só quem viveu as cadeias por dentro durante o tempo em que ele foi rei e senhor é que percebe o que é que esse senhor era. Portanto, não é por acaso que o Dr. Castelo Branco é morto, é porque o comportamento que ele tinha dentro dos serviços prisionais era um comportamento de tirano e um comportamento perfeitamente ausente de qualquer tipo de direitos humanos. Portanto, mais um dos silenciamentos que a democracia portuguesa se dá ao luxo. Uma semana antes de morrer, o meu pai perguntava se me derem um tiro, como é que reagirão as associações de defesa dos direitos humanos? E a verdade é que elas se calaram. Víamos muitas associações preocupadas com o estado das FPs, quando estavam em greve da fome, com as condições em que estavam presos, mas não vi nenhuma manifestação de repúdio que dessas associações e da maioria dos deputados quando meu pai foi assassinado. É natural que ele fosse assassinado, porque era dos poucos que tinha coragem para combater as FPs 25. Não nos esqueçamos que 6 meses antes do meu pai morrer, cerca de 8 operacionais fugiram da penitenciária de Lisboa. E o meu pai era o único que lhes queria pôr condições rígidas e condições para eles não voltarem a fugir. E, naturalmente, foi o primeiro a ser sacrificado. Porque o meu pai sempre assumiu as responsabilidades que lhe competiam e de outros que estavam acima dele. E todos preferiram sacudir a água do capote. Foi, com certeza, a solução mais fácil, mas foi, de certeza, a mais injusta. Ao iniciar-se o primeiro dos julgamentos do caso FUP-FP 25 de Abril, o arrependido José Barradas foi abatido com 7 tiros de pistola metralhadora de 9 mm a 19 de julho de 1985. José Barradas denunciara à polícia 27 membros das FP 25. Quem denunciasse outros companheiros, portanto, era considerado por nós um traidor. Portanto, em princípio, a pena que estava estipulada a partida era a pena de morte. Os restantes arrependidos, entre os quais Macedo Correia, refugiaram sob a proteção da polícia. Apesar dos nossos esforços, nenhum dos arrependidos localizáveis pela polícia se dispôs a prestar declarações para esta reportagem. As confissões dos arrependidos constituíram uma das principais peças da acusação. Um Estado que necessita, como suporte de uma condenação, de se socorrer do depoimento de traidores, qualquer que seja o sentido que se queira dar a esta expressão, enfim, não é um Estado que esteja a atuar muito bem. Como jurista, o depoimento do arrependido é altamente duvidoso. Os arrependidos beneficiaram da isenção de pena. O caso FUP-FP 25 de Abril foi apreciado no Tribunal de Monsanto em 2 julgamentos autónomos. Em ambos os processos foram condenados 106 réus pelo crime de associação terrorista. Temos indivíduos desde os 9 anos de prisão até, portanto, aos 5, 6. A maioria de nós tem uma média talvez de 7 anos de prisão, o que dará, se calhar, 500 anos de prisão, não é? Para todos. Apenas 3 membros das FP 25 de Abril continuam presos em Caxias. Aldino Pinto, Couto Ferreira e Teodósio Alcobia recusaram-se a solicitar o indulto ao Presidente da República e ensaiaram nova greve da fome para obterem a liberdade condicional. Tenho mais de 150 processos para ser julgado. A este ritmo de julgamento é fácil de fazer estatísticas e ver que provavelmente já terei morrido, ainda nessa altura continuam a existir processos contra uma pessoa que já morreu. Se pensar que o ritmo a que estes processos têm aparecido tem andado à volta de 3, 4 por ano. Estes homens, com a aplicação destas regras e a manterem-se estas regras, têm prisão perpétua. São os últimos prisioneiros das FP 25 de Abril. Em breve poderão ter companhia, caso avancem para a barra dos tribunais, as dezenas de processos pendentes contra mais de 50 membros das FP.
história possível das Forças Populares 25 de Abril. No início deste programa fizemos uma pequena ronda de perguntas a 4 dos intervenientes desta emissão especial e é um deles que eu vou voltar agora. Alberto Teixeira de Carvalho disse-me na primeira resposta à minha primeira pergunta que fez parte das Forças Populares 25 de Abril e do Projeto Global. O que era isso do Projeto Global? Bem, o problema que se tem que pôr neste momento é assim, que este debate tem que ir numa vertente que penso que é importante poder já assinalável. Este processo ainda está em segredo de justiça, este processo ainda está a correr processos nos tribunais e há toda uma série de questões que são do foro jurídico penal. E ao esclarecermos esses problemas aqui, irá pôr em causa toda uma série de defesas, toda insegurança a uma série de companheiros, incluindo a mim próprio, e por isso essa questão não lhe posso responder. Quer dizer, eu o que disse foi que nós sabemos tudo isso e obviamente não queremos fazer disto um julgamento, nada parecido. Queremos que responda sempre que for possível às nossas perguntas. Nós tínhamos muitas mais que já não colocámos durante a nossa preparação para este debate, por isso mesmo. Eu posso responder aquilo que lhe disse no princípio. Eu era militante das FPs 25, fazia parte de um projeto global e fazia parte, como foi provado num tribunal do Monsanto, que fazia parte de uma direção de síntese desse projeto global. Agora, entrar ao pormenor o que é o projeto global... Este projeto global era liderado por quem? Nestes projetos da esquerda revolucionária não há líderes. Há projetos ideológicos. Isso parece uma linguagem cifrada. Projeto global, síntese... Porquê é que não explica isso mais em pormenor? Acha que é isso que está em segredo de justiça? Acha que é isso que vai perturbar a vossa defesa? Não, eu vou-lhe contar uma história. Ou estou a tentar contar uma história em que ninguém acredita? Não é o problema de acreditar ou não acreditar. Não vou-lhe contar um facto que é real. Ainda ontem fui absolvido de um processo que era acusado também de coautoria moral há 18 anos. E como o senhor sabe, eu estou indiciado em processos das diferentes comarcas deste país, em dezenas ou em centenas de processos. E a acusação é isso que o senhor quer que eu esclareça. Ora, efetivamente, eu não posso, nesta fase da história deste processo, esclarecer isso. Quando é que vai poder fazê-lo? Quando formos todos absolvidos. Mas porquê é que vão ser absolvidos? Fizeram ou não fizeram algumas das ações que ali foram descritas? Quem está-me a perguntar pessoalmente a mim? Sim. Se eu fiz. Não estou a dizer se fez, a organização que o senhor... A organização assumiu naquela época que fez. Então acha que devem ser absolvidos mesmo depois de assumir que tenham feito aquilo? Mas o problema é a justiça tem que provar se foram feitos por elementos ou não das FPs. Alberto Teixeira de Carvalho, explique-me então uma coisa. Já declarou que era membro das FPs 25 de Abril. Como é que funcionavam as FPs 25 de Abril? Voltamos à questão, quer dizer, como é que eu posso dizer como funcionavam as FPs 25? Ponto. Posso lhe dizer que era Quais eram os objetivos políticos das FPs 25 de Abril? As pessoas estavam por livre vontade, entravam e saíam por livre vontade, por motivações políticas e ideológicas. Algumas não saíam por livre vontade. A prova é que morreram depois de terem... Como? Algumas das pessoas das FP25 não saíram de livre vontade, saíram mortas. Não é verdade isso. Saíram mortas da organização. Não, porque há companheiros que, por exemplo, que... mas algumas saíram mortas. Na fase do processo, optaram para ir para o exílio. Mas algumas saíram mortas, confirma. Se confirma o quê? Que algumas pessoas que entraram nas FP25 de livre vontade, depois saíram mortas. É o caso do Barradas. São indiciadas no processo que eram das FPs 25. Não sei se ouvimos naquela reportagem Daniel Horácio, que é o senhor que está com a cara coberta por razões pessoais, dizer que havia pena de morte para os traidores. Estava a perguntar a mim? Não, estou a comentar esta afirmação de Alberto Teixeira de Carvalho. Estava a perguntar se havia pena de morte em relação a essas pessoas. O senhor disse que entravam em cima de livre vontade. Ouvimos uma declaração naquela reportagem. Porque ao entrar, as regras eram perfeitamente bem estabelecidas. Havia pena de morte para os traidores? Sim. Por exemplo, o Tenente-Coronel Otelo saiu de livre vontade das FP25. Mas estava a perguntar se o Tenente-Coronel Otelo trabalha das FP25. Não, eu estou a perguntar se ele saiu de livre vontade. O Tribunal deu como provado que ele pertencia às FP. Como? O Tribunal deu como provado que ele pertencia às FP. Não sei qual tribunal é que provou isso. O Tribunal de Monsanto, onde ele foi julgado, ainda não foi transitado em julgado. Até pena em contrário, ele é inocente da acusação que lhe fizeram. Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho, o projeto global de que fala o Sr. Alberto Teixeira de Carvalho é o mesmo seu projeto global? Creio que é o mesmo projeto global. O projeto global constituiu-se como uma organização de características especiais e que ficou condicionada às circunstâncias que eram vividas na época.
Isso foi amplamente esclarecido já no Tribunal de Monsanto e é público. O projeto global nunca teve outra designação, ficou sempre assim, porque nunca encontramos um nome que viesse ao alcance de tudo aquilo que nós pensávamos a respeito dessa organização. Era constituído por 4 componentes, 2 abertas, 2 fechadas. Quais eram? Confidenciais. Quais eram essas organizações, essas suborganizações do projeto global? Essas aqui? Essas suborganizações do projeto global? Não eram global. suborganizações, eram 2 componentes. Quais eram e é essas por isso que ele chamava projeto global, porque englobava várias componentes, eram 4 componentes especificamente. Quais eram essas componentes? Era a estrutura civil armada, que era uma estrutura composta por trabalhadores de norte a sul do país, organizados nos seus locais de trabalho e preparados para, se houvesse uma insurreição armada, se houvesse necessidade dos trabalhadores avançarem por uma insurreição armada em caso de uma repressão grande por parte do poder ou do regresso